Sem dúvida, um dos assuntos que mais assustam professores e alunos e estudantes é o estudo das orações, né, do período. Aquilo que a nomenclatura gramatical brasileira chama de período simples e período composto. Então, quando se fala em oração coordenada, subordinada, essas coisas, as pessoas se assustam, tá? Mas é preciso enfrentar, gente, esse assunto. É preciso por quê? Porque isso também na minha concepção, um dos assuntos mais importantes, né, da gramática, dos estudos de língua portuguesa, é exatamente a articulação das orações. Por quê? Porque é exatamente essas orações, né, é a articulação dessas orações que faz o texto. Então, o texto é feito por meio de orações. E quanto mais você entende como que se articulam essas orações, mais chance de ter um texto mais bem elaborado você terá, tá? Então, o primeiro conselho é: não tenha medo de estudar orações. Agora, o problema é que a maioria das pessoas querem estudar orações na perspectiva da memorização da nomenclatura e taxonomia. Isso não é estudar oração, isso é estudar o nome das orações, isso é estudar taxonomia, não é estudar o uso em si. Então, a ideia é estudar orações a partir do uso, gente, né? Da articulação, do efeito de sentido que isso provoca, tá? E aí, você já ouviu falar de cláusulas, né? De construções complexas, cláusulas complexas, orações complexas, né? Não? Pois é. Hoje eu vou dar a dica de um livro muito, muito, muito importante para quem quer se aprofundar nesse assunto das orações, né? Da sintaxe do período composto para a nomenclatura gramatical brasileira, mas aqui os autores vão chamar de orações complexas. Então, é a construção das orações complexas, tá? É mais um livro da série Gramática do Português Culto Falado no Brasil, gente. É este livro aqui, A Construção das Orações Complexas, né? Aquilo que a nomenclatura chama de período composto. Então, é um livro muito, muito bom mesmo. Então, aqui você vai ter outras nomenclaturas, outras formas de olhar as orações. Deixa eu me falar aqui um pouco para você o que você vai encontrar. Então, primeira parte você vai encontrar aqui as construções coordenadas, né? Então, é um estudo completo dessa questão das orações coordenadas. Depois você vai encontrar as construções subordinadas substantivas, tá? Para quem não sabe, as substantivas são aquilo que no funcionalismo linguístico está se chamando de encaixamento, né? Então, na verdade, na prática mesmo, são as únicas orações subordinadas, naquilo que as pessoas querem entender como subordinadas, são as orações substantivas, né? Aquelas que realmente elas se encaixam ali para completar outra oração, tá? Então, é a oração de encaixamento, que no caso são as orações substantivas, tá? Você vai encontrar as orações hipotáticas. No caso, as hipotáticas são as orações adverbiais. As hipotáticas são aquelas orações em que há uma espécie de hierarquia. Mas na prática, gente, quando você vai desmembrar lá o período composto por subordinação nas orações adverbiais, não é obrigatória aquela questão de completar o sentido da outra, no sentido de que uma só existe com a outra. Não, você pode encontrar orações que são no período composto por subordinação nas orações adverbiais, em que uma oração não depende da outra, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, Pedro foi dormir. Ó, Pedro foi dormir tem sentido a oração. Mas se eu falo, Pedro foi dormir assim que chegou em casa, veja que esse assim que chegou em casa, na nomenclatura gramatical, ela é classificada como uma oração subordinada adverbial temporal, né? Neste caso. Mas se você perceber, a oração principal, ela existe, claro que com outro sentido, mas ela existe sem precisar da oração dita subordinada. Diferente de dizer, por exemplo, assim, olha, Pedro precisou, né? Precisou de quê? Ou então Pedro disse o quê? Então, nesse segundo caso, realmente aí eu preciso de uma oração para realmente ter o sentido, né? É uma questão semântica mesmo. Então, em alguns casos, gente, né? A subordinação ela é realmente só na de encaixamento, tá? Nas substantivas.
E aí é chamada de hipotática aqui. Aqui vai ter um assunto, gente, que é a paratasse e a hipotasse. É importante que você entenda desses termos, né? Você vai encontrar esses termos tanto na gramática do Bechara quanto no livro Comunicação em Prosa Moderna do Otto Moacir Garcia. Muito importante também. E aqui você vai encontrar as construções comparativas, as construções correlatas, né? É muito importante entender essas construções correlatas, sobretudo quando você entende a questão da pragmática, né? Uma coisa é você dizer, Pedro trabalha e estuda. Outra coisa é você dizer, Pedro, além de trabalhar, ainda estuda. Veja que, além de uma questão simplesmente informativa de Pedro trabalhar e estudar, a gente tem um discurso por trás disso, a gente tem um argumento por trás disso, tá? Argumento que eu estou falando no sentido de ideologia, né? De discurso mesmo, gente, por trás, tá? Então, aqui vou mostrar o livro para vocês mais uma vez. Aqui a capa, as construções, gente, é aquele modelo mesmo do funcionalismo, que é a introdução. Deixa eu mostrar aqui um pouco para você, né? Dá os exemplos, né? Ela vai explicando e vai dando os exemplos, né? Exemplo 7, 7A, 7B, gente, muito importante mesmo aqui. Então, é um estudo aprofundado das orações, tá? Então, para quem estuda oração, este livro, obviamente, é indispensável, gente. Aqui, ó, as construções subordinadas substantivas, tá? Então, aqui, por exemplo, as construções hipotáticas, que são as mesmas adverbiais, tá? As paratáticas são as coordenadas. Acho que aqui não coloca esse termo paratático, mas nem me lembro ao certo, tá? E as correlativas. É um livro muito bom. Dá para entender porque é teórico prático mesmo, é um livro bem interessante, com índice remissivo, 220 páginas, tá? É um livro realmente, gente, indispensável a qualquer pessoa que queira entender coerência, coesão, sentido, articulação de orações, esse assunto de maneira um pouco mais aprofundada. Quem queira entender de termos como paratasse, hipotasse, correlação, é um livro indispensável, tá? Organizado pela Maria Helena de Moura Neves. Portanto, o livro tem uma visão, obviamente, funcionalista da língua em uso. Pega exemplos e vão analisando questões de uso. Tá bom, gente? Deixe seu comentário, né, se você já tem esse livro, se não tem, se você tem outro livro que trate deste assunto também, que poderia recomendar para mim e para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo. Foi um prazer e até a próxima, gente.